Olá, Lenin, Olá. bem-vindo ao podcast. Eu vou fazer hoje um bocadinho diferente daquilo que costumo fazer. Vou usar aqui uma cábula, mas preciso mesmo, porque trata-se aqui de algo que tu escreveste nas tuas redes sociais e que eu estive a fazer o meu trabalho de casa e acho que é importante dizer aqui e dizer desta forma, por isso vou passar a ler. Escreveste assim há relativamente pouco tempo, a dizer: nada é impossível, 42 anos e continuo a sonhar como um miúdo. Trago comigo estas 9 medalhas conquistadas no Campeonato do Mundo Virtus. São estas que estão aqui Sim. em cima da mesa. Já conquistei 261 medalhas internacionais por Portugal. E sabem o que isso significa? Que os sonhos não têm limites, que a determinação vence tudo e que nunca é tarde para acreditar em nós mesmos. Isto não estava assim, mas eu tirei alguns pontos Sim. porque achei que tem muito sumo daquilo que é o pensar ao contrário. Daí o meu convite a ti. Para além disto, daquilo que eu li, eu também gostava que tu me dissesses quem é o Lenin. Antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Ahm, Quem é o Lenin? O Lenin é, é um rapaz de 42 anos, como tu disseste aí, que ainda sonha como um miúdo. E é isso tudo que eu pus aí nesse texto. É resiliente, é persistente e acredita que tudo é possível quando se tem empenho, foco e dedicação. É isso tudo. Neste momento é o que eu sinto que eu sou, porque também tenho que dizer que trabalho muito É para isso que tu trabalhas, não é? para chegar onde cheguei e onde tenho chegado, tenho que se trabalhar muito. E às vezes, claro que nós tenho dias bons, mas também temos dias maus, e são esses dias maus que me fazem também levantar Acreditar que e é possível. acreditar que é possível, exatamente. E tu acho que és considerado o atleta paralímpico mais medalhado do mundo. Sim, também já dizem que não só paralímpico, mas a nível geral. Pronto, sim, a Geral, nível sim, geral. Sendo que tu te inseres na parte paralímpica. exatamente. Sim, é um feito que comecei desde 2000, há 25 anos, na alta competição, porque eu comecei a praticar desporto aos 5, 6 anos, mas na alta competição entrei desde 2000, fez este ano 25 anos. E fez este ano também 25 anos desde da minha primeira participação nos Jogos Paralímpicos, que foi em Sydney, 2000. Fez agora uma semana ou duas. Bodas de prata. Fez 25 anos da minha primeira participação. E tu começaste o desporto, estás a dizer, aos 5 anos, isso foi derivado Sim, eu aos 4 anos de idade tive meningite. Naquela altura ainda não havia vacinação, havia muitos surtos e então calhou-me a mim. A minha mãe tinha posto a dormir a cesta e ela foi fazer as suas lidas domésticas. Passado um tempo, ela foi-me espreitar ao quarto a ver se estava tudo bem. E foi quando me encontrou num estado de. Estava com convulsões, com os olhos a revirar, a tremer. E ela de imediato soube que podia ser meningite. Como eu disse, na altura havia muitos surtos e já tínhamos tido um caso na família de um primo meu. E então fomos de imediato para o hospital. No hospital, eu estava com 42 graus de febre. Imagina que é uma criança estar com 42 de febre. Se nós, que adultos, já com 39, já ficámos de rastro, agora imagina uma criança. Então no hospital, logo à entrada, meteram-me numa arca frigorífica durante segundos para baixar a febre. E depois tiraram um líquido da medula. Atenção que eu estou a dizer isto, mas eu não Sim, me foi o lembro que de te nada. contaram, foi o que te Não me lembro de contaram. nada. Foi o que a minha mãe e os médicos contaram à minha mãe e ao meu pai. Sim. Tiraram um líquido da medula e depois foi quando se soube que era mesmo meningite. Fiquei internado para aí 2 meses. Eu, na altura, perdi a fala, perdi o andar, perdi a memória, perdi basicamente tudo. Tiveste que reaprender novamente. Tive que reempreender tudo novamente. Fui para a escola sem saber. O andar recuperei rápido, que a minha mãe até me dizia que eu não parava quieto, que ainda fiquei a andar mais do que antes da meningite e a Com mais correr, sim, com energia. mais energia.
Mas fui para a escola, eu entrei para a escola com 5, porque eu faço anos em dezembro. Então entrei com 5 para o primeiro ano. E então fui basicamente sem saber, não falava bem, falava como uma criança de 2, 3 anos, por causa da meningite. E mais tarde, pá, aí no segundo ano, os professores disseram aos meus pais que eu tinha um déficit cognitivo, que eu era muito mais lento a aprender que os outros meninos. E foi aí que os meus pais meteram-me no desporto para eu desenvolver socialmente, principalmente, por causa da fala, e não só, também para outras, para me deixar mais ativo, mais como é que é dizer? Integrado na comunidade. Integrado, exatamente. E pronto, e tudo começou aí, isto no desporto dito normal, no regular. Sim, sim, sim. Depois, eu com 8 anos, entrei para os Jogos Mundiais de Gaia. Sempre em atletismo. Sempre em atletismo. Não, eu entrei no primeiro ano, na altura havia handball à volta do círculo, só que eu não gostei daquilo, porque eu pertenço à freguesia de Canidelo. Na altura havia provas de seleção para o handball de volta do círculo e para o atletismo. E entretanto eu fui primeiro ao handball, eu disse logo que não gostava daquilo, que era muito, para mim, o miúdo que tinha tido déficit cognitivo era muito confuso. De coordenação e confuso, os espaços e para onde é que eu Sim. olho agora, mas não sei o quê. Era muito confuso e passado para aí 2, 3 horas fui fazer as provas do atletismo, onde ganhei pela minha freguesia. E tudo começou aí. Já tinhas uma capacidade Sim, atlética. Sim, tudo começou aí, ganhei essa prova. Entretanto, como disse, comecei nos Jogos Mundiais de Gaia. No ano a seguir já entro para um clube, que foi o Candal. E pronto, até aos meus 15 ou 16 estive sempre no desporto regular, ainda agora estou no desporto regular, porque nós competimos Sim. no desporto regular. E depois, quando tinha 16 anos, o meu ex-treinador, o José Costa Pereira, que é agora o presidente da ANDI, da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, em que foi meu treinador durante 22 anos, acabámos há pouco tempo, há 3 anos, a nossa parceria atleta-treinador, que sabia que eu tinha tido aulas de apoio na escola, sabia que eu tinha tido meningite por outras pessoas, e fez-me um convite, entre aspas, para ingressar no desporto adaptado, para a classe da deficiência intelectual, e eu posso dizer que na altura mandei-o dar uma curva, porque isto por outras palavras que não foram estas, foram outras que me deves imaginar, porque eu não achava-me uma pessoa com deficiência. Para mim era tudo, para mim tinha tudo normal, sabia que tinha... Sim, tinhas ali algumas limitações. Exatamente, mas quando tu falas naquela altura, estamos a falar em 99, 98, 99, eu não sabia o que sei hoje, não é? Para mim, uma pessoa com deficiência era um miúdo com síndrome de Down, um miúdo com paralisia, era isso que eu encarava como uma deficiência. E, entretanto, ele fez-me o convite, eu disse que não, ele tornou-me a abordar 2 meses depois numa competição e convidou-me para ir ver um estágio da Seleção Nacional que iria participar numa competição. E eu disse, olha, para não me chatear mais a cabeça, lá fui ver o estágio dos miúdos e vi colegas exatamente iguais a mim, com dificuldade de aprendizagem, nada do que eu tinha imaginado, com síndromes de Down, ou com paralisia, ou uma deficiência mais profunda, nada que eu tinha idealizado. E depois ele explicou-me bem, porque dentro do desporto paralímpico há várias categorias de deficiência, cada um compete na sua, toda a lógica, deficiência intelectual com deficiência intelectual, paralisia com paralisia, amputados com amputados, invisuais com invisuais, estás a ver? E foi aí que comecei a conhecer o que era o desporto paralímpico. Então ingressei, isto em final de 99, e em 2000 tenho a minha primeira competição em março de 2000, na Suécia. Foi a primeira vez que andei de avião, foi a primeira vez que eu saí do país, foi a primeira vez com tudo, eu tinha 16 anos. É onde ganho as minhas primeiras 3 medalhas internacionais, e depois nesse mesmo ano fui convocado para ir aos meus primeiros Jogos Paralímpicos, que foi em Sydney, na Austrália. Isso para ti começou a ser... E depois, a partir daí,
disse para mim mesmo que queria fazer disto por profissão. Foi muito difícil, mas cá estou 25 anos depois. Achas que falaste há bocado em algo que nos liga, que são os Jogos Juvenis de Gaia, que Sim. eu fui atleta também, mas também fui coordenador, dinamizador da minha freguesia e também agora no último ano numa comissão executiva que organiza os próprios Jogos Juvenis. Tu achas que os Jogos Juvenis foram essenciais para que tu hoje, no fundo, Sem dúvida. sejas o Lenin pela oportunidade que deu em tu experimentares essa modalidade e depois competir noutro contexto? Sim, sem dúvida, porque se não fosse aquele dia da seleção e por cima o meu pai estava a ver-me, e se não fosse isso a dar-me uma motivação, eu hoje não era a pessoa que sou hoje. Aliás, a partir do momento em que os meus pais me puseram no desporto, nós nunca sonhávamos na vida que íamos chegar onde chegávamos, porque eu não Claro. cheguei sozinho. Eu cheguei com a ajuda dos meus pais, cheguei com a ajuda da minha família. Apesar de ser um desporto individual, requer Exatamente, muitas... porque na altura posso dizer que nós éramos uma família com poucas posses, e eu na altura trabalhava como ajudante de eletricista, com 16 anos já trabalhava, eu deixei a escola cedo porque também disse aos meus pais não vale a pena estarem a investir em mim porque eu não vou dar em nada porque Pois eu sentias repeti que uma não vez no sétimo, conseguias. repeti 3 vezes no oitavo e eu disse não, eu não vou estar aqui a fazer com meus pais, a gastar dinheiro que não têm para que Na altura o ensino não tinha ensino escolaridade especial. obrigatória. Não, eu tive aulas de apoio a tudo, desde o 5º ano até o 6º, e depois no 7º, quando fui para a secundária, as coisas mudaram um bocadinho, parece que me deixaram um bocadinho de parte. Reprovei uma vez no 7º, passei para o 8º, pá, mas estive ali 3 anos no 8º e que não dava em nada, mesmo com as aulas de apoio e tudo. E eu também disse aos meus pais, disse, olha, quero ir trabalhar porque não quero ajudar em casa e vocês estão a gastar dinheiro comigo e isto não vai dar em nada. E entretanto, estava-te a dizer que antes de ir para Sydney, eu estava a trabalhar, antes de ir para os Jogos Olímpicos, isto em 2000, e o dinheiro era preciso em casa, e então eu falei com a empresa disse-me se eu fosse aos Jogos que me despedia. E isso na altura até foi notícia do jornal, foi no Jornal Notícias até que me fez a Mas entrevista. porque ia estar Um mês período e de meio tempo fora, sem- lá nos sem Jogos. trabalhar. Era na Austrália, nós tínhamos que Claro. ir com tempo e não sei o quê. E isso na altura até podia ser, se fosse agora era crime, Sim, porque sim. agora não se podia despedir por ir um atleta representar a seleção Claro. nacional. Mas na altura ainda não havia os Não estatutos, havia. nada disso. E então falei com meus pais, e meus pais disseram que não, tu vais, deixa lá o dinheiro, nós cá desenrascamos e só a partir daí, eu soube sempre, mas a partir daí soube que os meus pais estariam sempre comigo, seja para o que fosse. Então por isso é que eu estou muito Entendo, grato. porque deram prioridade ao que era a Exatamente. parte desportiva, não é? Exatamente. E E fizeram- depois, pronto, depois comecei a fazer disto profissionalmente, mesmo quase sem apoios nenhuns, só com a ajuda mesmo dos meus pais, e depois os patrocínios foram aparecendo aos poucos, não foram logo, mas foram aparecendo aos poucos. E quando é que tu... Qual é que foi, neste percurso que tu tens, o momento mais marcante para ti a nível de... Ou os momentos mais marcantes? Não, não são é? muitos, como deves São muitos, imaginar. não é? Mas Sim. há sempre aquele dois que... Sim, tenho 2, sem dúvida. Foram os Jogos Paralímpicos de Londres, 2012, onde ganhei a medalha de bronze. Ainda não tinha nenhuma medalha paralímpica. Foi a minha primeira grande medalha paralímpica e única. Mas aquele estádio com Londres, aliás, Londres, quando vais competir, seja que o desporto for, tens de ter os estádios cheios, Sim. porque o povo A inglês, cultura a cultura desportiva é, é enorme, totalmente- sim, é enorme, nada a ver. E então todos os dias estavam 70 mil pessoas no estádio, todos os dias, 70 mil. 60 a 70 mil, o estádio levava 70 e poucos, 70 e pouco mil lugares. E no dia da minha prova, que foi um domingo, ainda mais cheio estava. Portanto, ao final do dia, 7 horas, estava completamente cheio. O facto de eu entrar, quando saímos da zona de aquecimento, vamos pelos túneis e depois quando entramos para a pista para irmos aquecer, tu ficas logo assim. Aquele ambiente, aquela... Sim, é brutal. Mas Eu ficas fico nervoso logo ou ficas arrepiado. com adrenalina? Eu adoro os estádios cheios. Aham. Adoro, porque eu peço sempre palmas ao público para me ajudar a saltar e já deves ter visto algum vídeo meu, eu Sim, puxar sim. e pronto. Então, para mim aquilo era o ideal para mim para competir.
E entretanto, pronto, ganhei a minha medalha por isso, logo no primeiro salto, fiz logo um salto que me garantiu logo uma medalha. E pronto, porque é uma medalha paralímpica que tem muito significado para mim. A outra foi em 2015, que por acaso fez agora no dia 30 deste mês. 10 anos. 10 anos, sabes? 10 anos em que fui campeão do mundo ao triplo salto, no Qatar, e foi no ano em que perdi a minha mãe, em março de 2015, para cancro, e eu choro sempre quando falo da minha mãe. Não tenho lenços, mas mas está à vontade. E tive 2 meses aí abandonado. Não é abandonado, mas sozinho. Sozinho, não é? Porque perdi a minha melhor amiga, a minha maior fã. E estás a ver? Sim. Foi difícil. Entretanto voltei aos treinos, porque eu lembro perfeitamente das palavras que ela me disse. Queria-me continuar a ver onde estivesse. Isso faz com que tu E foi isso. continues Sim. até sentires. E depois naquela cerimónia em que até foi a abertura de telejornal dos 3 canais, aquilo foi muito sentido e senti a minha mãe ali comigo naquele momento, e desabei completamente, porque foi um ano muito difícil, com a perda, com os treinos, depois vai tudo acumulando, porque quem é atleta, nós vamos acumulando muitas Claro. coisas e chega a um certo ponto que não aguentamos mais e deitamos tudo cá para fora. E esse foi o momento. Eu acho que são estes dois momentos que foram muito especiais. Sim. Tenho muitos, mas esses dois são os mais importantes. E o que é para ti? Eu sei que tu falas muito e dizes representar Portugal. Para ti, representar Portugal é. Não, para mim representar Portugal é uma honra e é sempre um privilégio representar um país. Eu amo o meu país, e tenho que ter em conta que também somos embaixadores do nosso país, portanto, quando vamos lá para fora temos que honrar as nossas cores, e mesmo quando não corra bem, o facto de estarmos lá já é alguma coisa. Representar. Exatamente. Ninguém diz que tens que ser o campeão. Exatamente. Tens que representar da forma que conseguires. E é por isso que eu digo também à juventude, porque eu sou capitão da seleção muitas das vezes, e então nas reuniões eu digo sempre aos mais novos que vocês estão aqui, corra bem, corra mal, vocês continuam a ser os melhores. Portanto, não deixem que isso vos afete, pensem ao contrário até, olha. Está aí. Nem de propósito, pensem ao contrário, peguem nisso, a quem não correr bem, peguem nisso e tornem-nos mais fortes, e agarrem isso porque para a próxima prova vai correr bem. Transformar a fragilidade em oportunidade. Exatamente. Esse é o objetivo. Por acaso, a particularidade no atletismo, pelo menos nas provas de pista, não é que eu seja muito entendido, mas o treinador fica sempre na bancada, não é? Não há ali uma proximidade com o atleta. Não, o treinador fica na bancada, sim, porque fica-nos a ajudar, somente nos saltos, que nós precisamos que se a corrida dar bem, se bate na tábua, se bate certo, as questões técnicas e isso tudo. Porque quando é as corridas de pista é muito difícil, tu estás a falar com o treinador, não falas, aliás, não falas. Podes olhar para ver se o que é que ele está a dizer, vai à frente. Mas o treinador fica como estão os Agora, adeptos. O que eu acho é que mesmo as entidades internacionais, e estou a falar da World Athletics, da Federação Internacional de Atletismo, e não só, no desporto em geral, e até mesmo nos Jogos Olímpicos, acho que o treinador deveria estar connosco no pódio. No pódio, estão a dizer mais próximo de você. Não, no pódio, porque isto não é um trabalho a um, porque sem atletas não há treinadores, e sem treinadores não há atletas. Claro. E como te disse, eu tive um treinador durante 22 anos, desde 99 até 2021, que foi o José Costa Pereira, e o atleta que sou hoje, devo-lhe a ele. Ele fez de mim, aliás, o atleta que sou hoje, e não só a pessoa também que sou hoje.
na vida fora do Sim, atletismo. porque depois não se consegue separar o Exatamente, que é a porque vida do 22 atleta. anos é muito tempo. E ele foi como um segundo pai para mim. Esteve nos bons, mas principalmente esteve nos maus momentos. E olha que foram Bastantes. alguns, com perdas familiares, com operações, com muita coisa. E estou grato, estou bastante grato a ele. E depois, penso que quando um atleta treina para uns jogos e é medalhado nos jogos, o mérito é todo dele, mas também é mérito do treinador. Por isso Sim, é que da eu digo que equipa eu acho toda. que o treinador deveria estar no pódio connosco, naquele momento de glória, porque é glória para o atleta, mas também é glória para o treinador. Claro. Porque o treinador é que nos atura todos os dias, é que, como eu disse, está nos bons, está nos maus, é como se fosse família. E espero que um dia, já se comece a falar muito disso, e espero que um dia que as organizações internacionais Aqui mobilizando e começando aí por exatamente, porque lá está, isto não é um trabalho só de uma pessoa, é trabalho de muitas, mas precisamente do treinador. que acompanha. E que Exatamente. obstáculos é que tu sentiste assim neste processo que te muitas vezes limitavam? Não só num contexto pessoal, mas também num contexto onde Sim, te olha, inseres. obstáculos. Como te disse, tenho muitos obstáculos. A meningite foi um deles e eu ultrapassei, não é? Sim. Claro que eu ainda tenho as minhas dificuldades, mas também com a lida da vida, Tu não tens. eu só vejo 10% da só vês vista 10% da esquerda. vista esquerda. Isso não te influencia, ou melhor, claro que te influencia, não é? Mas tens de treinar, especialmente Não, na em corrida manter nem tanto, porque esta vista compensa. Ok. Porque eu tentei já usar óculos, precisamente só para esta vista, mas só ia até aos 40%, mas mesmo assim a minha vista não assume, porque isto já vem desde os 4 anos, a minha vista não assume a lente e então fico com tonturas. Aliás, eu andar, nem consigo andar com os óculos, porque a minha vista não absorve a lente. Perdi-me agora, desculpa. Estávamos a falar dos obstáculos. Dos Dos obstáculos, obstáculos que sim. tens, e tu falaste da vista, da Sim, paralisão. foste porque depois tu que me perguntaste. Sim. Sim, eu além da meningite tive ultrapassei. Estava-te a dizer, eu ao longo da minha vida eu fui aprendendo com a lida da vida. Meus pais também me ensinaram a que um dia mais tarde, sabendo dos problemas que eu tinha, ensinaram-me a ser independente. Minha Sim. mãe ensinou-me a cozinhar, a meter-me uma máquina de lavar roupa, ensinou-me a passar a ferro. Não tens que depender de ninguém neste caso. Coisas que sabiam que eu mais tarde iria precisar se quisesse ser independente, entendes? Eu tive a sorte de ter uns pais assim. E muitos miúdos, infelizmente, com de dificuldades de aprendizagem, também vêm de famílias com poucas posses, em que às vezes os pais também não querem saber. Há muitos miúdos assim. Eu tive sorte de ter uns pais que me ensinaram isso tudo. Os obstáculos, eu tive muitos mesmo durante a minha vida toda. Eu vou-te falar agora do último, que foi recentemente. Eu, ano passado, não fui aos Jogos de Paris competir. Estive lá noutras funções, mas falhei. Porque fiz uma ruptura, tive uma anemia. Pronto. E depois estive lá nos Jogos, vivi de outra maneira os Jogos, não competindo, mas como estive, porque eu candidatei-me para o Conselho de Atletas Internacional Paralímpico, para o Comitê Paralímpico Internacional, e então estava lá a fazer campanha para os atletas votassem em mim. Estive lá 15 dias, foi muito cansativo, foi mais cansativo do que estivesse a competir, porque ali eu estava na aldeia desde as 9 da manhã até às 9 da noite a falar várias línguas, inglês, espanhol, aliás, não é várias línguas, só falo inglês, espanhol e português. E então estive ali e mentalmente, estou a falar muitas línguas, ficas esgotado. E é verdade, quando depois vinham, um inglês começava a falar espanhol e um espanhol começava a falar inglês, de tanto misturar as línguas. E entretanto, vivi aquilo de outra forma, acabei por ser eleito com o maior número de votos, que foi uma surpresa para mim, e depois acabou, vim para casa. Comecei-me a sentir muito em baixo,
quase sem vontade de fazer nada, e em novembro tive uma pequena depressãozita. Andei no psiquiatra, tive que tomar antidepressivos, e eu não sabia o porquê. Quando eu comecei a falar com o psiquiatra, Sim. e comecei-lhe a contar isto tudo que eu te acabei de contar agora, de lesões, de rupturas, e não foi aos jogos, e as pessoas que apostavam em mim ficaram decepcionadas, e o meu problema era esse, sabes, o meu cérebro... Sim, estavas no fundo... Mas eu não sabia porquê, mas depois ele disse-me, foi por causa disso tudo. Sim. Pode não ter dado na altura, passado para aí 3 ou 4 meses, mas foi por causa disso. E Preocupavas-te mais com os outros do que provavelmente contigo. dei a volta por cima. Aliás, houve um dia que eu estava na cama, porque os antidepressivos dá-te só para ficar na cama, mais nada. Acho que ainda faz pior. De um momento para o outro levantei-me, paguei nos comprimidos, atirei para a sanidade abaixo. Não é o que devem fazer isto, Sim, atenção. claro. Não devem fazer isso. Só que, peguei-os e levantei-me e fui correr. Aí uma hora e tal, sem parar. E dei a volta por cima, e depois também fiz aconselhamento, claro que isto também não é assim. Aconselhamento, comecei a voltar aos treinos novamente, e este ano acabou por ser um dos meus melhores anos, com 42 anos. Ganhei 5 medalhas 5 ou 6? 5. Não, aqui foram 5, ok. mas foram 5 também. No Campeonato da Europa de Pista Coberta, na Finlândia, em março. Ganhei 5 medalhas, com estas 5, 10, portanto... Um ano. Internacionais, acho que... Pronto, uma pessoa tem sempre obstáculos durante o ano inteiro. Mas também é isso que te faz querer ultrapassá-los, não é? Trabalhar para isso. Exatamente. E depois também o que me deixa contente é, ao chegar à Austrália, por exemplo, ouvir miúdos, por exemplo, tem um miúdo da Itália, que por acaso estava lá o pai dele também, e que veio ter comigo, tirar uma foto a dizer que eu era o ídolo dele. E isso para mim deixa-me com o coração cheio. Já passaste a dimensão que é Portugal. E deixa-me do coração cheio e deixa-me até sem jeito, porque é bom ser reconhecido, mas eu fico sem jeito quando é assim. Sim. Já quando sou abordado na rua aqui, fico sempre sem jeito. Mas é muito gratificante de ver a juventude, ver-me como um ídolo ali no desporto com deficiência intelectual, neste caso. E é bom. E tu achas, nestes 25 anos, não é, que estás-me a dizer que estás no desporto paralímpico, sim, achas que hoje em dia Portugal já está no patamar que tu achas que devia estar no nível do desporto paralímpico? Achas que existe investimento, que existe... Não, eu acho que neste momento, em termos de apoios e isso, estamos muito bem. Estamos igualados aos Olímpicos. Foi uma luta muito grande, em que eu e outros atletas que até já acabaram a carreira andámos a lutar anos e anos pela igualdade, porque nós treinamos tanto como um atleta olímpico, sim. Estamos fora de casa tanto como um atleta olímpico, isso tudo. E foram anos e anos, então desde 2016 que disseram que iam aumentar as bolsas, então aquilo foi gradual e entretanto depois em 2020, qualquer coisa assim, 2019, conseguimos igualar na totalidade e neste momento em termos monetários estamos bem. O que falta é informação nas escolas, principalmente, para miúdos com deficiência, porque o desporto pode ser uma tábua de salvação para essas crianças e temos que dar muito mais visibilidade ao desporto paralímpico. Acho que é isso, principalmente, o que falta. Porque nós temos muitos miúdos com deficiência em Portugal, mas às vezes são os pais que não querem aceitar a deficiência do filho, que acontece muito. Sim. E eles depois estão inseridos num meio que não se sentem bem, não é? Exatamente. E depois é falta falta de visibilidade, divulgação, exatamente, por parte das escolas. Eu acho que
seja no desporto normal, ou seja no Qualquer desporto em desporto, geral, sim, sim. o primeiro contacto que os miúdos É a têm escola. são os professores de educação física. Sim. E falo diretamente para ti. É verdade, é verdade. E acho que às vezes tem que ser um papel do professor, se vir que algum miúdo tem talento para algum desporto, encaminhá-lo. Até pode já estar, mas ao menos falar, olha, tu podias ser atleta, podias jogar futebol, davas um bom jogador de basquetebol, seja para o que desporto for. E acho que os professores de educação física são uma peça crucial nesse aspecto. No desporto em geral, atenção. E mais ainda quando vêm, se forem com miúdos com deficiência, de encaminhá-los. Porque há muitos esportes nos Paralímpicos. Seja mesmo para deficiência profunda, como a bóssia, que é uma paralisia cerebral severa. Os jogos juvenis, aliás, tem-se tratado bastante a nível do Bóssia, com Exatamente. algumas freguesias, mas ainda é pouco Ainda é a pouco. divulgação. Exatamente, mas é assim que se começa. Porque depois, quem sabe, depois para os próximos já aparece mais um ou dois, depois para os próximos vai aparecendo sempre mais gente. E depois tu, enquanto atleta paralímpico, tens uma forma muito mais fácil de conseguir chegar a esses mesmos alunos, que é tu e outros como Sim, tu, sim, sim. ir ao terreno e falar com eles, haver ali uma coisa de participação para perceber. Nós muitas vezes somos convidados para ir dar palestras às escolas e falar sobre o desporto paralímpico, principalmente agora em dezembro, no dia 3 de dezembro, que é o dia da pessoa com deficiência, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E nestas vezes eu e os meus colegas somos muitas vezes requisitados para vários sítios do país, para vários sítios do país, porque essa semana, a semana do dia 3, é sempre dedicada à inclusão social, à deficiência, tudo que tem a ver com o desporto paralímpico. E nós vamos e damos o nosso melhor, mas também sabemos que não é possível ir a muita coisa, porque... Não, imagina, tu és de Gaia, tu em Gaia Exatamente. conseguias, tu mais um ou outro conseguia em Gaia. E depois Exatamente. assim, mais do que dar a palestra, que é necessário nós falarmos sobre aquilo que achamos e de que forma é que conseguimos alterar essas coisas, é também a prática. Imagina, Exatamente. o Lenin, um dia com o Lenin, um atletismo com o Lenin. Já o fiz muitas vezes. Aí é que eu Sim. acho que os jovens se sentem motivados, que até dizem, Sim. foi lá o Lenin na minha escola. Exatamente. E isso faz com que eles consigam, se calhar, ingressar nessas Sim, sem nessa dúvida. vertente. E como eu digo, para mim eu acho que é as únicas coisas que falta cá em Portugal para o desporto paralímpico subir um bocadinho mais de patamar, é termos mais atletas paralímpicos a praticar desporto, termos mais atletas a irem aos Jogos Paralímpicos, a irem aos Campeonatos do Mundo, e acho que falta um bocadinho de divulgação, de visibilidade, e desde já agradeço por dar-me aqui esta visibilidade aqui contigo no programa, porque pode vir a ajudar alguém que veja e que depois que mesmo os pais que se informem, olha, vou pôr o meu miúdo a fazer isto, a fazer aquilo, porque Nosso objetivo é mesmo esse. e posso dizer já que no clube que eu estou, que é o Clube Futebol de Oliveira de Ouro, nós somos um clube muito inclusivo, de diversas maneiras. Dos 4 anos até o mais velho tem 83 anos, portanto temos atletas Mas pequeninos. paralímpico? Mas Não. Geral. Geral. Paralímpicos temos 4. Depois, claro, temos lá mais miúdos com deficiência, mas ainda não chegaram a esse Sim, patamar. Mas é um clube muito inclusivo e, portanto, se os espectadores estiverem a ver, podem ir lá bater à porta e dizer que o Lenin depois manda lá. A Academia de Atletismo do Clube Futebol de Oliveira de Ouro. Okay, E nós somos 200 atletas lá, portanto, a nível global, claro. Sim. Mas somos um clube muito inclusivo e damos muito valor à inclusão. Ok. Tu, a nível de histórias assim engraçadas, tens alguma que tenha acontecido nestes, sei lá, 25 anos de desporto que achas que possas partilhar, ou outra história que achas que tenha interesse em partilhar? Eu digo sempre isto porque as pessoas gostam de ouvir histórias, especialmente quando se vai focar no meio tenho muitas histórias, mas que eu não posso contar. Pronto, ok, mas isso também não é isso que... não estão ligadas quando eu estou fora, não é? Mas não propriamente em competição. Há ali um sigilo. Sim, nós temos sigilos. Não, histórias, opá, precisamente aqui na Austrália, por exemplo, neste último campeonato,
Aliás, eu antes de ir para a Austrália estive na Índia, no Campeonato do Mundo Paralímpico, onde estão as deficiências todas, porque aqui na Austrália foi só a deficiência intelectual. Mas na Índia, que era esse o meu principal objetivo da época, claro que era ganhar estas medalhas, mas na Índia, porque é a prova em que nos permite descer ou baixar de escalão, ou subir, estás a perceber, para ganhar a bolsa desportiva por mês, que é isso o que pretendemos. E então o meu foco foi sempre a Índia. E como te disse, eu não tinha estado nos Jogos Paralímpicos de Paris, e depois voltar e eu ter a 14ª marca de todos e chegar lá e vir com o 7º lugar aos 42 anos e fazendo a marca que fiz, porque o meu recorde pessoal ao salto e comprimento é 7,16 m, desde 2005, vê lá. Há 10 anos Há atrás. 20. Há 20 anos, há 20 anos. Pois. E este ano eu já tinha saltado 6,68. E lá na Índia consigo fazer 6,58, ficar em 7º lugar, com 42 anos. Tu deves ter visto o vídeo que eu disse que para mim é que esta medalha valia ouro. Sim, eu vi. E foi verdade, porque até tanto é que me emocionei a dar a entrevista para a comunicação social, que eu comecei a chorar porque ele disse, é muita emoção. Porque há muita gente, Bruno, que ainda comenta a minha idade e que devia arrumar as botas, acredita que eu Acredito que sim. que há. E, entretanto, para mim foi como uma chapada de lua branca para essas pessoas que dizem isso. Porque, como tu disse, quando há empenho, força e dedicação, a idade é só um número. Claro que a idade a mim me pesa, eu não recupero de um treino para o outro como um colega meu de 20 e poucos anos recupera. Mas o que é certo é que 20 anos depois fizeste uma melhor marca. Isso, e exatamente, posso dizer que nos Jogos de Sydney eu fiz 6,62. Eu tinha 16 anos. E este ano fiz 6,68. Portanto, vê lá. Parece pouco, mas é muito. Exatamente. Mas achas que isso teve a ver com o quê? Com toda a tua experiência de técnica? Não, com treino. Treino? Com treino. E esta parte que tu falaste de quando estiveste com a depressão e tu conseguiste recuperar, achas que isso também te fortaleceu? Não, fortaleceu-me e depois fui para esta competição sem pressão nenhuma. Okay. Onde fui aquecer, eu vou sempre aquecer com música, aliás, música é o meu ritual, é terapia. E música alegre, atenção. E então já fui aquecer assim, eu levantei-me, a minha prova era às 9h20 da manhã, eu levantei-me às 5 da manhã nesse dia, porque o meu corpo demora a ativar. Sim. Então levantei-me às 5 da manhã, fui tomar um pequeno almoço, vim, tomei um banho, vesti-me, fui preparando, fui ouvir música no quarto, do hotel, e virei-me ao espelho antes de sair, para apanhar o autocarro e ir para o estádio, virei-me para o espelho e disse, hoje é o teu dia, e vim-me embora. E, não sei, fui aquecer, estava alegre, estava-me a sorrir, porque normalmente os atletas às vezes, há dias em que nós temos de estar mesmo focados, entendes? Mas para mim, com esta idade que tenho, só tenho que me divertir. Sim. Eu treino muito, trabalho muito, dou no duro, mas tenho também que me divertir um bocado. E é assim que eu encarei esta competição. Treinei, o treino está feito, é fazer o que estás a fazer no treino, ou ainda melhor, e diverte. Fui para a prova, aqueci, estava-me a rir para a bancada, a falar com meus colegas lá também dos outros países, porque nós damos sempre todos muito bem, e acabei por ficar em 7º lugar, e para mim foi ouro sobre o Brasil completamente. Não foi nenhuma medalha, mas foi ouro, e entretanto subi de escalão, consegui subir a minha bolsa, e foi para dizer também que aos mais jovens que trabalhem duro. Trabalhem porque os resultados chegam. Podem demorar, mas chegam. E é isso que eu pretendi dar. Era o que eu te ia perguntar agora, para finalizarmos. Qual é que era a tua mensagem, no caso de algum jovem que tem alguma incapacidade, ou mesmo aquele que não tem, porque muitas vezes, exatamente, porque muitas vezes não é só a incapacidade, muitas vezes a incapacidade ou a limitação está na nossa cabeça e não na nossa parte física, não é?
E qual é a tua mensagem para que conseguisse mudar esse chip e, no fundo, Sim, um dia tentar chegar às tuas medalhas? sim. Olha, eu por volta dos anos 2000, 2007, 2008, eu criei um lema de vida que é o nada é impossível, que já vem desde aí. Tanto é que até era o meu slogan para quando eu ia às escolas e pronto. E é mesmo nada é impossível. E seja na vida profissional, seja na vida pessoal, como tenho dito ao longo desta entrevista, que quando se tem persistência, resiliência, empenho, dedicação, fé, qualquer coisa tudo pode acontecer, aliás, tudo pode acontecer. Claro que pode demorar a acontecer, mas não podemos baixar os braços e não tentar outra vez. É tentar sempre, sempre, sempre mais uma, mais uma, mais uma, porque vocês chegam lá. E é isso que eu tento dizer aos mais jovens. Pá, se vocês tiverem todos esses fatores, vocês conseguem tudo. Tudo. Mas têm que ser vocês. Não dependam de ninguém, têm que ser vocês a terem esse pensamento para vocês mesmos. E tudo é possível. Com esses fatores todos que eu acabei de dizer. E é assim que eu tenho lidado com a minha vida. Claro que eu também prometi à minha mãe que ia continuar e eu agora posso dizer que também faço isto também por ela. Mas também não me vejo ainda, nem quero pensar, mas eu sei que tenho que pensar, porque isto também está-me a matutar muito, no fim da minha carreira. Eu sei que pode ser para o ano, pode ser para o outro, Mas pode a ser... tua carreira enquanto atleta pode terminar, Sim, mas não deixares, é exatamente, que nem deves deixar, porque exatamente. és uma pessoa essencial para que o desporto adaptado, não é? Exatamente. Sim, eu também Vigore e eu quero que... ser treinador também, eu tenho curso de treinador grau 1, quero ver se tiro o grau 2, porque eu, mesmo quando acabar a carreira, eu vou estar sempre ligado ao atletismo, ao desporto, mas mais ao atletismo, claro, e ao atletismo paralímpico, principalmente. E, mas é isto, é estes fatores que eu digo a toda a gente, seja atleta ou não, quando se trabalha muito, temos sempre a recompensa. E é isso. Isso é Trabalhem essencial. muito. Olha, agradeço-te imenso e posso salientar que é sonhar não tem idade, Exatamente. exatamente, e tu vais continuar. E muitas vezes, como tu disseste também na nossa conversa, é pensar ao contrário. Exatamente. Obrigado, Lenin, pela tua Obrigado, partilha. obrigado, Então, eu. obrigado. Obrigado.